A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 9. Hoje nós vamos estudar o avivamento pentecostal, né? O nosso texto áureo diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam." Atos 19, verso 5, 6. A nossa verdade prática diz: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que avivou no passado pode avivar hoje, né? Porque Deus é assim. É claro que tem certas situações e a oportunidade passou, né? Mas a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, está sempre presente na nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Todo mundo conhece esse versículo. Muitas vezes a gente tem que descer, tem que se humilhar. Quando a gente sente que o avivamento está saindo, a gente está ficando na carne, está desanimando, vamos se humilhar e buscar o avivamento. Deus quer a gente cheio do Espírito Santo, certo? Vamos lá então para a nossa lição de número 9. Nós vamos estudar o avivamento pentecostal no nosso país, na nossa nação, no nosso Brasil abençoado, né? Bem, vamos lá. Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7, é a nossa leitura bíblica em classe. Então, nessa lição dessa semana, a gente vai estudar a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Nós vamos ver que isso ocorreu também ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. No Brasil foi repetido o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, entendeu? Deus capacitou com mensagem pentecostal, equipou com autoridade, colocou os dons espirituais, né? Para que no meio das perseguições que aumentavam sempre, né? Deus fez uma grande obra no nosso país. É isso que nós vamos estudar, ok? Bem, quem é que trouxe o movimento pentecostal? Quem é que foi usado por Deus para trazer o movimento pentecostal para o Brasil? Bem, veio lá dos Estados Unidos, dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wigner, né? Deus revelou ele lá no mapa, o Brasil, né? Mas primeiro revelou o nome Belém. E Deus, quando mostrou na visão a palavra Belém, eles foram procurar no mapa lá nos Estados Unidos e viram que Belém era aqui no nosso país, no Brasil. E vieram para o Brasil Gunnar Wig, Daniel Berg, dois missionários suecos que estavam nos Estados Unidos, vieram para o Brasil e foram eles, né, que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. Eles eram batistas, mas como foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram que se retirar da denominação, ok? Bem, o movimento, isso aconteceu lá no início do século XX, certo? Eles vieram para o Brasil aqui em 19 de novembro de 1910, certo? Então vamos lá, o movimento de Atos se repete no Brasil, certo? O apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso, ele encontra lá 12 discípulos lá, e ele pergunta: "Vocês já receberam o Espírito Santo quando creste?" Né? Quer dizer, eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo. Paulo estava falando do revestimento de poder. E eles falaram: "Eu não sei nem que existe Espírito Santo." Então Paulo, né, orou por eles, batizou eles na água, e depois eles foram batizados com o Espírito Santo, porque depois deles serem batizados, né, nas águas, Paulo impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam, certo? Foram batizados também com o Espírito Santo. Então, essas coisas ainda acontecem hoje, né? No dia de hoje. Deus continua batizando com o Espírito Santo. Havia batismo nas águas,
e batizamos nas águas hoje. Havia batismo com o Espírito Santo, né? Quem batiza nas águas são os líderes, né? Agora, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Só Jesus é que pode batizar o crente com o Espírito Santo. Entendeu? Então, número 2 aqui, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas, né? Lógico, no livro de Atos, dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. Recebeste o Espírito Santo quando creste, ou seja, quando foste salvo, né? Número 2, batismo no Espírito Santo. Então, são duas experiências distintas. Salvação e batismo com o Espírito Santo são separados. É claro que quando alguém aceita Jesus, que passou pela obra da regeneração, nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo na vida dele, né? Agora, revestimento, aí é diferente, já é uma segunda experiência, certo? Bem, então, esses discípulos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Qual foi a evidência física? Falar em línguas e profetizar. Pode ler Atos 19:3, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. A identificação é essa. A evidência é falar em língua. É dom de Deus, certo? Foi o que aconteceu com os discípulos de Éfeso. Bem, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Deus teve misericórdia do Brasil e enviou 2 pentecostais para cá. Então, algo semelhante aconteceu no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunavin. Então, pela direção de Deus, eles vieram para o Brasil em 19 de novembro. Então, no início do século XX, predominava a existência de quê? De igrejas históricas. Já tinha muita igreja aqui, muito em termos, né? Ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos crentes que experimentavam o quê? A salvação em Cristo, mas nunca tinham ouvido nem, estava igual em Éfeso, nunca tinham ouvido falar nem que existia o Espírito Santo. Tem igreja que nem falar no Espírito Santo falava, com medo de, entendeu, contaminar. Tu vê a ignorância, né? Como é que é? Aí o que Deus fez? Usou Daniel Berg e Gunnar Wigg para mostrar a esses cristãos que eles não podiam ignorar o Espírito Santo. Entendeu? Então, essas experiências, né, de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir no Brasil. Então, tudo que acontecia, né, em termos do batismo com o Espírito Santo, evidência de falar em língua, todas essas experiências e Atos dos Apóstolos, com a chegada do movimento pentecostal no Brasil, no início do século XX, por intermédio de Daniel Berg, né, e Gunnar Wien, passou a ser idêntico. A mesma experiência de Atos era a experiência do Brasil, entendeu? Da igreja brasileira, ok? Então, era devido ao batismo com o Espírito Santo, era possível você ser crente e fervoroso, entendeu? Número 2 aqui, o nascimento de um novo movimento. Então, a pregação do avivamento pentecostal. Então, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, históricas, lógico, né? Causando assim um incômodo, preocupação, né? Que mensagem é essa? Nunca vi, está na Bíblia, né? Mas o pessoal nunca viu, né? Eles foram bem aceitos pelos pastores das igrejas, não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, entendeu? Porque, na verdade, eles não aceitavam o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, entendeu? Para eles aceitar a Jesus, já tinha o Espírito Santo, já estava batizado. Nunca vi isso na Bíblia, né? Batismo com o Espírito Santo e salvação são duas coisas distintas, tá? Você pode ser batizado com o Espírito Santo, sendo salvo, mas você pode ser salvo e nunca ser batizado com o Espírito Santo, entendeu? Olha só um testemunho aqui. A irmã Celina Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa.
orando a Deus, para que ele confirmasse se aquela doutrina era correta. Eles nunca ouviram falar nisso. Então, quando ela ouviu os missionários pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, ela ficou em casa orando para ver se era de Deus. Olha o que o ensinamento errado faz na mente da gente, né? Ela não aceitou de imediato, mas ela também foi sábia. Ela foi orar, né? Ela foi orar para ver se aquela doutrina do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, era correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque acabou recebendo o batismo com o Espírito Santo e ela foi considerada a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo no Brasil. Entendeu? Então, outros irmãos, então, vendo aquilo, se juntaram a ela e foram também batizados com o Espírito Santo. Entendeu? Então, quando eles voltaram para suas igrejas, né, se reuniram lá e foram julgar esses 9 irmãos que foram batizados com o Espírito Santo. Entendeu? E eles, nessa reunião, eles, já que eles não quiseram voltar atrás, permaneceram, né? Nessa reunião, eles teriam que confirmar se eles estavam de acordo com a mensagem dos missionários Gunnar Wig e Daniel Berg. Olha, vocês estão de acordo com a mensagem do batismo com o Espírito Santo? Estão. Então, se retira. Vocês não podem mais ficar na nossa igreja. E isso acontece até hoje. Se você é membro de uma igreja histórica, tradicional, e Jesus te batizou com o Espírito Santo com evidência de falar em língua, você vai ter que se retirar. Entendeu? Não vai ser aceito. E aconteceu, esses 9 irmãos, para me dizer melhor, eles foram excluídos. Né? O autor usa aqui, se retiraram, mas a gente sabe que foram excluídos dos homens, não de Deus. Né? Bem, crescimento e perseguição. Então, as perseguições contra os pentecostais aumentou, tanto de fora como de dentro. As igrejas históricas não aceitavam, se separaram, né? Ficaram emburradas, não queriam mais assunto. E os incrédulos perseguiam. Mas quanto mais perseguiam, mais crescia. Entendeu? Hoje você vê, né? Como é que está. Ninguém pode impedir a obra de Deus, gente. Vê o livro de Atos, quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Hoje foi no Brasil assim, século XX, foi a época que a Assembleia de Deus mais cresceu. E da Assembleia de Deus veio muitas neopentecostais, aceitando o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, né? Não adianta. Quanto mais bate, mais cresce. Entendeu? Há registro, olha só, vamos começar aqui. Há registro de que um deles até, vamos começar do início. Crescimento e perseguição, olha só. Contra as perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Elas davam na esfera litúrgica, entre outros. Por exemplo, nos primeiros batismos do Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Você pode ler o livro de Gunnar Wig, o Diário de um Pioneiro. Compre esse livro. E Daniel Berg também. Eles contam a história desde que saíram dos Estados Unidos até a morte deles. Entendeu? Gunnar Wig morreu em 32, mais ou menos, né? Gunnar Wig morreu novo, 50 anos, 52 anos, parece. O Daniel Berg, não, já viveu mais, morreu na década de 60, né, do século passado. Mas você compra os livros deles, vocês vão ver a história completa do movimento pentecostal aqui no Brasil. Ok? Bem, então, há registro que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wig. Foi a irmã Celina que impediu o crime, se julgando na frente. Outros registros mostram mosqueiros no interior do estado, uma casa de pregação, as casas eram cercadas, apedrejadas, entendeu? Houve uma época que um lá cismou, tem que matar crente. Um dia a onça foi e comeu ele, entendeu? O ódio que ele tinha dos crentes era muito grande. Eu soube que, e no livro consta que uma onça papou ele, entendeu? Outro perseguidor morreu afogado, outro foi mordido por uma serpente e morreu.
Então, a perseguição contra os crentes era muito forte, os crentes pentecostais aqui no Brasil. Mas o julgamento de Deus veio. Assim como Herodes foi comido de bicho, né? Ele matou Tiago, agradou os judeus, depois queria matar Pedro também, Jesus libertou, mas depois ele foi comido de bicho. Estava se levantando por um povo, contra um povo que não fazia mal a ninguém. Quando alguém se levanta contra o povo de Deus, em regra, está se levantando contra um povo que não está fazendo mal a ninguém, está pregando o evangelho para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Né? E o movimento pentecostal é um movimento de crente avivado. Por isso que eles não param, estão avivados, entendeu? Então, casas foram apedrejadas, até pessoas foram mortas, mas estavam ali firmes, entendeu? E Deus deu muito livramento aos crentes. Cura divina também, né? Se houver perseguição e dificuldade no início da obra, também houve intervenção de Deus. Sempre na perseguição, você vê o livro de Atos, até a sombra de Pedro dizem que curava. A perseguição era ferrenha, mas o poder de Deus se manifestava. Às vezes não tem perseguição nenhuma, mas não tem evangelismo, não tem cura, não tem milagre, né? Por quê? Porque a igreja está sem o avivamento, falta avivamento. Entendeu? Então, no diário aqui do pioneiro que eu falei para vocês, a obra escrita pelo missionário Gurnavig, ele diz o seguinte: a irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para o nosso culto. Uma criança que estava morrendo com febre foi curada, um homem de idade sofreu uma hérnia, sofria de hérnia por 9 anos, foi curado, outro homem estava enfermo, muitos meses com febre, tinha todo o corpo inchado, foi curado e batizado com o Espírito Santo e também recebeu o dom de profecia. Está entendendo? É assim que funcionava. Então, esses são alguns, né? Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços, começou a invocar o nome do Senhor, imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, aceitou Jesus. Esses são alguns dos muitos sinais que marcaram o avivamento e confirmava a pregação deles. Esses sinais simplesmente iam confirmando aquilo que eles estavam pregando no movimento pentecostal. Entendeu? Bem, vamos para o número 3 aqui para o final. A expansão do avivamento pentecostal. Um movimento centrífugo. Então, o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, entendeu? Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais, entendeu? Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo. Começava assim, depois alugavam um templo, construía, né, um templo, entendeu? Para atender a obra. Então o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista aqui no Brasil. Foi uma coisa surpreendente o século XX aqui no Brasil, né? Bem, estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Certo? É isso. Ele vai crescendo. Bem, finalmente, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Na verdade, nós não somos pescadores de aquário, entendeu? Há uns anos atrás, eu apacentei uma igreja, um rebanho, durante 16 anos, e que tinha muito católico aceitando a Jesus. Católico, macumbeiro, espírita, muita gente, né?
aceitou Jesus, muita gente. Mas eu nunca fui lá na Igreja Católica buscar ninguém, eu nunca fui lá no centro de Macumba buscar ninguém, nunca fui no centro espírita, nunca fui em seita nenhuma buscar ninguém, eles que vinham. Entendeu? Eram trazidos por Deus. E muita gente aceitou Jesus. Eu nunca saí em igreja nenhuma atrás, não sou pescador de aquário. Eu evangelizo, tá? Eu falo de Jesus, mas não sou pescador de lugar nenhum. Vem e batizamos. Então, nós não precisamos, né, de buscar quantas pessoas que eram de outras das denominações históricas, que não aceitavam o batismo com o Espírito Santo, quando eles vinham para reuniões, eram batizados com o Espírito Santo, ficavam, entendeu? Então, os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas, entendeu? Mas crescem porque as evangelizam, discipulam por meio do Evangelho de Cristo. É isso aí. Porque, gente, olha só, religião não salva ninguém. Quem morreu na cruz não foi uma religião. Quem morreu na cruz não foi um dogma. Quem morreu na cruz foi uma pessoa. E a gente segue uma pessoa. Entendeu? Eu não vou na igreja para cumprir dogma, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Entenda bem, você não aceitou a religião, você aceitou Jesus. Quem morreu por você foi uma pessoa. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Religião não salva ninguém. Entendeu? Religião não religa o homem a Deus. Ela pode religar tudo, menos a Deus. Quem religa o homem a Deus é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E acabou. Entendeu? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o ser humano tem que ser, o crente, é avivado. Entendeu? Para ele aceitar a Bíblia como ela é. Tem pessoa que ouve mais o teólogo do que a Bíblia e rejeita o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou seguir homem, eu vou seguir o que está escrito. Eu não vou seguir interpretação de ninguém, não. Eu vou seguir o que está escrito. Acabou. Mas a pessoa não quer seguir o que está escrito na Bíblia, quer seguir o teólogo tal, que não tem experiência, não aceita, é liberal, né? Tem o conceito dele e faz a cabeça do leigo e ele acaba não aceitando também o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em língua e perde a bênção. Tem pessoa que está com a Bíblia na mão, não acredita em cura, diz que a cura foi para antigamente. Eu não sei aonde, eu tenho visto tanta gente curada, cara. Entendeu? E tem uns que ainda diz que é o diabo que cura, né? Eu queria que ele me desse 3 versículos na Bíblia do diabo curando. Só 3, tá? Para mim estudar. Porque eu não me recordo assim de algum versículo o diabo curando na Bíblia, não. Nem aqui. Se ele faz milagre é falso. Eu estou falando de milagre verdadeiro. Ah, tem falso milagreiro, então não aceito o milagre. Ah, é? Então você não tem falso pastores também. Você é pastor? Ah, tem falso pregador. Tem falso mestre. 2 Pedro capítulo 2. Falsos mestres, falsos profetas. Tem tudo na vida. E eu não vou deixar de ser verdadeiro por causa do falso. Eu tenho orado por pessoas, tenho visto elas curadas e tenho ficado feliz com isso. Por quê? Porque não sou eu que curo, eu só oro. Quem cura é Deus. Tá? Quando os apóstolos morreram, os dons espirituais não morreram junto com eles. Tá? Nem os dons espirituais, nem os dons ministeriais. Infelizmente, esses teólogos dessas igrejas tradicionais, né, alguns enterraram, junto com os apóstolos, os dons espirituais e os ministeriais. Infelizmente. Só deixaram 2 dons. Cada um faz o que quer, né? Uns deixa 3, outros deixa 2. Não, é só evangelista e pastor. O resto, não. O resto está enterrado. Ah, dom espiritual? Não, foi enterrado tudo. Ninguém precisa de palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito,
Nada disso. Está tudo enterrado. Querido, entenda o seguinte. Graças a Deus que Gunnar Wigg e Daniel Berg, 2 homens, pastores, ex-batista, avivado, cheio do Espírito Santo, trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa entender. Antes do avivamento pentecostal, em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo com sinal evidente de falar em outras línguas. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Que Deus te abençoe, querido. Tamo junto, hein? Não se esqueça de inscrever no meu canal, assistir os nossos anúncios, porque o nosso canal é monetizado. Ora pela gente, manda aí um recadinho para mim, eu preciso das tuas orações.